Olá, eu estou passando aqui hoje para a gente conversar a respeito da educação perinatal. Na verdade, eu quero explicar o que é a educação perinatal e como ela é útil e principalmente como, na minha visão, ela deveria ser abordada na nossa sociedade. Eu sou doula e também educadora perinatal, e como doula a gente já aborda bastante perfis, e na internet é bem divulgado o que é a doula, infelizmente ainda restrito, porque todas as pessoas mesmo deveriam saber o que é a profissão doula, né? Assim como sabem qual é a profissão e a função de um médico, de uma enfermeira, de um advogado, deveriam também ter esclarecido o que é qual a função, o trabalho de uma doula. E também como educadora perinatal. E então, esse vídeo aqui é para abordar e explicar realmente o que é a educação perinatal e como, na minha visão, ela deveria ser tratada. A educação perinatal, ela vem abordar todas as fases da gestação, o que acontece, o como realmente uma gestação acontece, entendendo-se que lá na escola a gente tem aula de ciência, biologia, porém a gente não tem nenhuma matéria que aborda especificamente sobre o desenvolvimento fetal e principalmente a fisiologia da gestação e do parto, do nascimento e da amamentação. Então, na educação perinatal, tudo o que acontece, quais são os órgãos envolvidos, os processos, o processo natural da gestação, o que esperar dessa gestação, ela vai ser abordada. É na educação perinatal que a família vai entender como que cada órgão ali envolvido nessa gestação atua, como realmente o feto vem a desenvolver. Da mesma forma que é fisiológico, todo o processo de gestação é fisiológico, o processo de parto. E aqui eu vou fazer um parêntese para a fisiologia, que é muito importante quando a gente aborda todos os aspectos da gestação e parto e nascimento, que sim, a gente tem um processo natural, assim como eu gosto sempre de comparar, assim como o nosso corpo precisa trabalhar para todos os dias dormir, os dias ter alimento, todos os dias o intestino funciona, todos os dias você faz xixi, são processos fisiológicos do corpo, ou seja, para que ele possa funcionar, para que tudo ocorra bem, para que você tenha saúde, esses processos acontecem naturalmente, é uma necessidade do corpo. O parto, o nascimento, acontece da mesma maneira, é uma necessidade, então todos os recursos são colocados à disposição para que isso realmente funcione. Então, se a gente parte dessa ideia, dessa premissa, sabendo-se disso, a gente entende que toda a sociedade deveria conhecer este assunto, visto que não deveria ficar restrito apenas à mulher, à pessoa gestante, já que a gente entende que o processo emocional envolvido, a estrutura emocional envolvida nessa gestação é muito importante. Então, quando a gente tem esse conhecimento abordado durante a educação perinatal, a gente consegue trabalhar em conjunto. E é bem importante que a educação perinatal, ela é focada, sim, nas questões físicas, emocionais e psicológicas, entendendo que todo o processo do nosso corpo é afetado de maneira igual por todos esses aspectos físicos, emocionais e psicológicos. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente sabe que a maioria esmagadora das famílias vão ter filhos, seja direta ou indiretamente, porque algumas pessoas optam hoje por não ter filhos ou por alguma situação não tem filhos, mas provavelmente vão ter pessoas bem próximas que vão gestar fisicamente ou emocionalmente uma criança e vão parir de alguma maneira. Então, quando a gente tem isso bem esclarecido, e você vai concordar comigo, a gente entende então por que toda a sociedade deveria estar envolvida, né, e sabendo desses assuntos. E nas famílias mais tradicionais que a gente conhece hoje, a mulher, para conseguir parir, tem que ter sempre o apoio
do companheiro, da companheira, enfim, de quem está realmente convivendo com ela. E quando a gente fala em apoio, a gente olha também o apoio psicológico, emocional, mas também financeiro, que a gente sabe que algumas mulheres querem optar, infelizmente, no acompanhamento de uma doula, por exemplo, e isso depende também de uma condição financeira. Infelizmente, a gente luta muito para que isso seja mudado, visto o lado, então, dessa educação perinatal, da qualidade em saúde, qualidade em bem-estar. Então, quando a gente entende que a educação perinatal, ela vai trazer, ela vai gerar muito mais qualidade de vida, muito mais saúde para a família toda envolvida nesse processo, a gente entende que lá na adolescência, quando a gente já aborda aspectos biológicos, a ciência do corpo, essa educação perinatal deveria ser inserida nesse currículo escolar, visto que a educação perinatal, ela vai abordar principalmente também autonomia, como a gente pode ter autonomia sobre o nosso corpo, autoconhecimento e planejamento, porque na educação perinatal também é possível ter os ramos, ter vários braços para se falar de assuntos como métodos anticoncepcionais. Não só isso, planejamento familiar, que é um dado bem alarmante. A maioria das famílias não planejam os filhos, e isso a gente tem consequências diretas em vários setores da nossa sociedade, incluindo economicamente, financeiramente. Então, se a gente tem uma educação perinatal precoce, vamos dizer assim, antes dessa gestação já estar acontecendo, a gente tem também a condição de planejar e realmente decidir pela escolha de uma gestação, de uma concepção. Então, educação perinatal, resumindo tudo o que eu falei, vai abordar aspectos físicos, emocionais e psicológicos de uma gestação, do parto, e também na educação perinatal a gente vai abordar aspectos físicos, psicológicos, emocionais, comportamentais de recém-nascidos, de bebês humanos e de amamentação, e um preparo também para a amamentação. Então, visto tudo isso, tudo que é beneficiado com a educação perinatal, eu entendo que sim, deveria ser uma matéria escolar. Quem sabe a gente vai andar para isso. Hoje a gente já tem, por exemplo, algumas escolas incluindo em seus currículos a educação financeira, porque a gente já observou que pessoas educadas financeiramente tendem a ter mais saúde, qualidade de vida, e isso retorna e abrange toda a sociedade. Então, se a gente tiver esse olhar também para a educação perinatal, que pessoas mais informadas, sabendo melhor de todo o processo, têm condições de fazer escolhas e de viver com mais saúde e qualidade de vida, a gente vai ter toda uma sociedade beneficiada. E se eu puder, de alguma maneira, te auxiliar, estou à disposição.